Boa noite, meu nome é Berenilda de Oliveira Custódio Bastos, sou estudante do primeiro período de Pedagogia na Faceli. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Caçador de Palavras. Mas quem é o autor deste livro? Quem é que escreveu este livro? O autor desse livro é Valci Carrasco, muito conhecido por escrever novelas e contos infantis. O autor deste fascinante livro nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Bernardino de Campos, em 2 de dezembro de 1951. Ele tem um enorme e vasto currículo. É jornalista, é autor de literatura infanto-juvenil, também faz teatro, TV, é cronista da Revista de São Paulo. Enfim, poderia citar aqui várias obras ou novelas de Valci Carrasco, mas eu estou aqui para falar do livro O Caçador de Palavra. E que livro, hein? Esse livro foi pela editora Ática. O personagem dessa obra caracteriza-se, de um modo geral, pela grande quebra de protocolos, de valores que a sociedade julga correto. A obra toda apresenta muitos brasileiros, e faz notar-se uma das principais características que a gente costuma ouvir por aí, outros costumam falar, chamar, o famoso jeitinho brasileiro que o nosso personagem Júlio faz, né, na história de Valci Carrasco, né? Ele é aquele que dá o famoso jeitinho brasileiro, jeitinho para tudo, enrola uma aqui, enrola outra ali, e assim quer sobressair. E esse livro tem como personagem o Júlio, né, como já havia falado. Ele traz uma trajetória de um homem totalmente desestruturado, né? Não tinha uma base social, não sabia nem quem ele era, né? Não tinha nem para onde ir, o que fazer. É uma pessoa que não tinha um rumo certo na vida, ficava por aí. Certo dia, nosso personagem descreve, né, conta, né, que após dormir num cinema, né, numa sala de cinema, após ele adormecer, ele foi esquecido, foi trancado ali na sala de cinema. E lá ele decide esperar o dia raiar, né? Como que ele ia sair dali se ele já estava trancado dentro de uma sala? Dali acontece que ele espera o dia amanhecer para sair dali, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Dormir um sono, no outro dia saia com a cara limpa. Só que enquanto Júlio esperava, adormeceu, ele encontrou um dicionário, né? E começou uma leitura. Começou a ler uma página, 2 páginas, e ele foi lendo e gostando das leituras, né? Quando ele pensou, quando ele assustou, o dia já estava amanhecendo, né? E segundo ele, se você se você consegue se expressar bem, ter uma boa dicção, se consegue falar bem, você não precisa ter uma graduação, não precisa ter nenhum ensino médio, né? Você não precisa ter um doutorado para estar no meio da sociedade, né? Nada te impede, se você tiver uma boa dicção, um bom papo, né? Você faz parte de qualquer grupo, se você tiver um bom papo, saber levar, saber conversar, né? E Júlio, nosso personagem, foi um desses caras, né? Ele até se meteu numa tremenda confusão, queria se sair bem em todas, mas não foi tão bom assim não. Ele foi preso, né? Ficou vários anos preso, e enfim, e ao longo dessa história, ele percebe que as palavras são muito mais faladas e escritas, mas nem toda a história tem um uso da mesma forma, né? Ele explica
que ao longo da história ele percebe que as palavras são muito mais termos falados e escritos, e nem toda a história tem um significado para o uso da mesma forma. Interessante perceber que mesmo preso, né, no fim da história do personagem Júlio, ele está lá firme e forte, sabendo o que quer, através das palavras, dos livros. Ele fez enrolou um monte de gente em vários lugares, inventou um monte de histórias, né? E mesmo assim ele ficou firme. Ele sabia o que ele queria, né? Ele ficou assim, de tanto ele ler e aprender, ele se tornou um apaixonado pelas letras, né? Ele incluiu aquilo ali para a vida dele, né? Ele ficou apaixonado pelas músicas, pelos sons, né? Onde as palavras remetem umas às outras, a dança entre si, a dança entre as palavras, como se fossem bilhetes para viagem fulgurantes. E então, eu me apaixonei, porque descobri que finalmente eu podia escrever o que eu quisesse, escrever nas páginas em branco o que eu quisesse da minha vida. Eu tinha ali todo um livro em branco, eu podia rabiscar e pintar do jeito que eu quisesse. Júlio nos mostra a importância da leitura para a descoberta do significado das palavras. Quando você começa a ler, você encontra um outro mundo, uma outra dimensão, você sonha, viaja. E uma dessas palavras, nessas leituras que ele faz, ele encontra a palavra if, que ele gostava de mencionar muito para a amada, né? O autor também nos leva a entender que o autor leva-nos a entender que também nós temos que ser amantes das palavras, dar vida às palavras.